aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler um versículo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, quando a Bíblia diz assim, que nenhum outro nome é dado acima do céu nem abaixo da terra, que nós podemos ser salvos, somente Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, é porque somente a salvação é através de Cristo. Por que somente através de Cristo? Porque a Bíblia diz, João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Cristo que o homem vai chegar ao céu. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele está dizendo que pode existir vários caminhos. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim, há caminho que para os olhos do homem parece ser direito, mas o final é caminho de morte. Então, existem vários caminhos, mas o caminho para chegar ao céu é só através de Cristo. E o único que pode salvar, tem pessoa que usa vários meios de salvação. Cristo salva, mas outro meio de salvação, outro caminho, como exemplo, da esmola, ser bonzinho, nunca matei, nunca roubei, então vou ser salvo. Então muitas pessoas procuram outro meio de salvação. Na salvação só encontra em Cristo. Agora eu começo aqui na questão do purgatório. Quero falar sobre o purgatório. Muitas pessoas que creem no purgatório, como é a crença do purgatório? A crença do purgatório é que quando a pessoa morre, essa pessoa não foi nem tão boa e também nem tão mal. Essa pessoa estava em meio termo. Então o que acontece? Quando essa pessoa morre, ele vai nem para o céu e nem para o inferno. Ele não vai para o céu porque não era tão bonzinho. E também não vai para o inferno porque também ele não era tão mal. E para onde ele vai? Então, para a crença católica, ensina o purgatório. O purgatório está no meio entre o inferno e o céu. E o purgatório está no meio. Então, essas pessoas, quando morrem, o que acontece? Ela vai para o purgatório. E o que acontece no purgatório? A crença dessas pessoas que crê no purgatório é que o purgatório vai purificar o seu pecado. Então, existe um fogo que vai purificar o seu pecado. Então, através da purificação do pecado, então essa pessoa, depois de ser purificada, vai ser salva. Então, o que acontece? É outro meio de salvação. E quando a palavra de Deus nos mostra, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ler de novo, 4, versículo 12, nenhum outro há salvação, nenhum outro há. Então, fora de Cristo não há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado entre os homens. Então não existe outro meio de salvação. Pode ser pessoa, profeta, pode ser o que for. Não existe salvação fora de Cristo. É somente através de Cristo que o homem pode ser salvo. E na questão do purgatório, significa que o homem vai ser salvo a partir, quando ele partir dessa vida, ele vai para o purgatório e ele vai ser purificado do seu pecado. Quando for purificado o seu pecado, então ele vai ser salvo. Então o que acontece? Terminando essa palavra dizendo assim, é outro meio de salvação. Cristo salva e o purgatório salva. Só que tem alguns problemas. Primeiro, mostra que não só Jesus salva, mostra que o purgatório também salva. Segundo, que existe salvação após a morte. Então no livro de Hebreus, nós vemos aqui, no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor. 9, 27. E como o homem está ordenado morrerem uma só vez, significa que reencarnação é várias vezes. Então, morre, reencarna é várias vezes. Mas o versículo está dizendo, assim como também um homem está ordenado a morrer uma só vez. O que é uma só vez? É que não existe reencarnação. Então o que acontece?
Vindo depois disso, o juízo. Então significa que o homem, depois que ele morre, segue-se o juízo. Agora, para o purgatório, o que acontece? Para quem crê nessa crença do purgatório, a pessoa morre, vai para o purgatório, segue o purgatório, e lá ele vai ser purificado do seu pecado, e aí ele vai ser salvo. Então é outro meio de salvação após a morte. Nós, como os evangélicos, nós não cremos que há salvação após a morte. Nós cremos que depois que a pessoa partir dessa vida, então ele estará com Deus ou sem Deus. Então o que acontece? A salvação, também nós cremos que até na hora da morte, como o ladrão da cruz, ele se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, até na hora da morte, se ele se arrepender, Jesus perdoa. Mas depois que partiu dessa vida, nós não cremos que haverá salvação após a morte. Então, o purgatório, ele mostra outro meio de salvação. Não só o purgatório, como a indulgência, perdão de pecado, também batismo pelos mortos, as pessoas que batizam o ente querido, são os mormons, que ele crê que através do batismo pelos mortos, uma pessoa que é mormon, e uma pessoa, um parente que já morreu, então o batismo nas águas, o batismo pelos mortos, então aquela pessoa vai ser salva, purificada através do batismo pelos mortos. Então é outro meio de salvação. Também testemunho de Jeová, também crê que aqueles que morreram sem conhecer o pleno conhecimento de Jeová, Jeová vai ressuscitar essas pessoas e vai ter o conhecimento e depois vai decidir se vai querer servir a Jeová ou não. Então é outro meio de salvação. Aqueles que quiser servir, então será salvo. Então outra oportunidade. Então existem vários meios que as pessoas criam para se salvar, mas a Bíblia é bem clara, só existe um que pode salvar, e esse é Jesus Cristo. Nenhum outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos. É somente através de Cristo. Fora de Cristo não existe salvação. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus. Cristo foi o que fez o sacrifício. Foi Cristo que morreu. E a Bíblia diz que através de um homem entrou o pecado no mundo. E através também de um homem veio a salvação, que é através de Cristo. Fora de Cristo não existe salvação. As pessoas do Antigo Testamento é a salva através de quê? Crendo na promessa. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagará a cabeça da serpente. Então, eles criam na promessa. Então, nessa questão, no Antigo Testamento, todos que crescem na promessa seriam salvos e obedecer o que Deus falou. Então, nesse caso, a salvação depende de o homem se arrepender, reconhecer que ele é pecador, crer em Cristo e confessar e obedecer a sua palavra. Tem pessoa que quer seguir a Jesus, mas não quer obedecer o que Jesus fala, mas o que está escrito na palavra de Deus: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Renúncia significa renunciar ao pecado, tudo aquilo que é pecado. Então, salvação tem que ter renúncia. Salvação tem que ter arrependimento, reconhecimento que Jesus é o Salvador e reconhecimento que eu sou pecador e confessar Jesus como único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra. Fora de Cristo não tem salvação e principalmente a vida após a morte. Não existe salvação após a morte. Agora, as pessoas que crêem, então cada um crê, ele tem liberdade de crer o que ele quiser, mas nós cremos que não há salvação fora de Cristo. Então, para aqueles que creem no purgatório, ele está mostrando que existe outro meio de salvação fora de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Falar a verdade não significa omitir a verdade. Falar a verdade significa, mesmo que venha doer, porque falar da questão da crença das outras pessoas vem querer atingir, doer o coração daqueles que está ouvindo. Mas a Bíblia diz que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus ama o pecador, mas amar não significa concordar com o seu pecado. Então, falar a verdade significa que a gente ama as pessoas, mas a gente não concorda. Porque fora da Bíblia, nós não podemos aceitar o que está escrito fora da Bíblia. Tem que estar na Bíblia e o que a Bíblia diz. Porque
que nós defendemos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que só Jesus é o único que pode salvar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.